Quando surge família Palmeiras, sextou, hein, família? Sextou, cada dia mais próximo da estreia do Verdão pelo Mundial. E vamos trazer aqui as informações aí do Palmeiras atualizada através do Massini e também do pessoal do All Sport, beleza? Gustavo Soler trouxe aqui em primeira mão pra gente a provável escalação do Palmeiras através do treino que ele tá acompanhando lá em loco. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente aí, se inscreve, deixa seu like, isso vai ajudar bastante o nosso canal, fechou? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu tenho aqui, meus amigos, um boletim completo do Gustavo Soler, certo? Vamos colocar o Soler no ar, vamos ouvir para a gente entender como é que foi o dia do Palmeiras ontem. É um resumo perfeito e brilhante dos profissionais que estão me auxiliando nessa cobertura do Mundial de Clubes, beleza? Vamos lá, vamos Abraço lá. para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no canal. Um abração especial também para o nosso querido Dudu Capello. Hoje mostrando aqui uma das áreas do hotel que estamos em Greensboro, na Carolina do Norte. O Palmeiras que Vambora, Gustavinho, manda bala. hoje novamente terá duas atividades por aqui na Universidade da Carolina do Norte, cada vez mais perto da estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É claro que o Dudu vai falar bastante sobre a situação envolvendo o goleiro Diogo Costa do Porto, né, que ontem saiu com desconforto na atividade, mas antes disso vamos falar sobre o que acontece no Palmeiras, porque ontem, né, como já trouxemos aqui no canal, como foi o treino aberto, quase 40 minutos de atividade que pudemos acompanhar com o técnico Abel Ferreira, muito feliz por finalmente ter todos os jogadores do seu elenco que estão inscritos na Copa do Mundo de Clubes aqui nos Estados Unidos. O Palmeiras, ele treinou 2 vezes na quinta-feira e com uma situação que o clube quer recuperar dentro desta edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a bola parada. A gente sabe muito bem que foi uma arma muito importante nos primeiros anos do técnico Abel Ferreira, principalmente com o Gustavo Scarpa sendo responsável pelas batidas de faltas laterais e escanteios, e que depois da saída do Gustavo Scarpa, esse índice acabou caindo. Então, na primeira atividade de quinta-feira, e essa parte a gente não pôde ver, treinamento de bola parada. No treino de quarta-feira, quando estivemos aqui, treino de bola parada. Na segunda atividade de quinta-feira, treino de bola parada. Então, o Abel Ferreira está querendo colocar novamente essa como uma arma fundamental para o Palmeiras durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e a gente sabe, né, o grande responsável por essa bola parada é o Vitor Castanheira. Então hoje novamente teremos 2 atividades, é claro que a bola parada será um dos elementos treinados aqui em Greensboro, na Carolina do Norte. E deu para ver ontem também, Massa, algo que já dá para a gente esboçar e imaginar o que deve ser a escalação titular do time do Palmeiras para o duelo de estreia contra a equipe do Porto. O Abel, quando ele liberou o acesso para a gente acompanhar o treino, a atividade que ele tinha montado era de posse de bola. Posse de bola ofensiva com jogadores que estavam sem colete, e aí a presença desse time montado era Giai como zagueiro pela direita, Naves, zagueiro centralizado, Murilo, zagueiro pela esquerda, Felipe Anderson de ala pela direita, o Vanderlan como ala pela esquerda, por dentro Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, mais avançados nesse time sem colete. Rafael Veiga, Maurício e Vitor Roque. Esse era o time sem colete. Mas vocês podem perguntar, né? Como assim então Abel já estava esboçando um provável time titular? Vai com esses caras para campo? Não. Não todos, evidentemente. Vamos explicar. O Gomes, como ele jogou as 2 partidas do Paraguai, os 90 minutos, ontem, na primeira atividade, nessa que foi aberta para a imprensa, ele não foi para o campo. Ele fez apenas um trabalho regenerativo. Quando eu falo não foi para o campo, ele não treinou com bola, tá? Porque ele correu em volta do campo e tudo mais, mas fez apenas treino de recuperação física e musculação. Então é óbvio, na vaga do Naves entra o Gustavo Gomes. O Richard Rios, que foi titular contra a seleção da Argentina, ele também não treinou com bola nessa primeira atividade, fez também trabalho regenerativo. Então, o Richard Rios ele entra na vaga do próprio Lucas Evangelista. Estevão e Piquerez,
eles não participaram tanto assim do último jogo das suas respectivas seleções. O Estevão nem entrou em campo na partida contra o Paraguai, que garantiu a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Então, o Piquerez, ele ficou num primeiro momento trabalhando no time reserva, né, que era o time com colete, assim como o Estevão. Mas depois que a gente saiu da atividade, houve uma troca, o Piquerez foi para o time sem colete, o Estevão foi também para o time sem colete. E nesse trabalho que a gente acompanhou, o Paulinho era ali uma espécie de coringa. O time sem colete, o trabalho era posse de bola e criar ações ofensivas para finalizar em gol. O time sem colete, o time com colete tinha a obrigação de trabalhar posse de bola e construir a jogada ofensiva, ou seja, eles tinham que trocar pelo menos 10 passes, mas sempre passes para frente. O João Martins, o auxiliar, ele só contabilizava passes quando eram passes para frente. Se o time de colete ficasse só tocando para trás, ele não ia contabilizar nenhum passe e aí a atividade não seria concluída. Então deu para perceber aí algumas movimentações, algo que é interessante, né? Porque raramente a gente vê treino do Palmeiras, principalmente em São Paulo, a gente não vê na academia de futebol nenhum treino. O Abel Ferreira, ele fica posicionado exatamente na área que ele estará durante os jogos, ou seja, na área técnica ali no banco de reservas. E o João Martins, ele fica durante as atividades no centro do gramado, exatamente para perceber o que os jogadores estão errando em termos de passe, em termos de movimentações, enquanto o Abel, nessa linha lateral do banco de reservas, ele sempre fica atento às linhas de defesa, meio e ataque, exatamente para passar orientações para os jogadores. Então foi bem bacana acompanhar esta atividade. Aí então já dá para a gente imaginar o que está passando na cabeça da comissão técnica do Palmeiras, uma formação contra o Porto de Everton, Giai, Gomes e Murilo, esse tripé defensivo, meio de campo com Felipe Anderson na ala pela direita, o Piquerez na ala pela esquerda, por dentro Emiliano Martinez e Richard Rios, e aí mais avançados Estevão, Maurício e Vitor Roque, ou então Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. O Facundo também não começou no time sem colete, porque também participou da data FIFA, mesmo o Facundo não tendo aparecido em nenhuma das duas relações do Bielsa, dos relacionados da seleção do Uruguai. Hoje vamos acompanhar mais uma atividade aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, do Palmeiras. O Verdão treina de novo em 2 períodos e, felizmente, um desses períodos será aberto para a imprensa. A tendência é que hoje também a presidente Leila Pereira conceda uma entrevista para os jornalistas que estão aqui em Greensboro. E aí no sábado o Palmeiras faz uma atividade pela manhã, a última aqui em Greensboro, vai para New Jersey, onde faz o último treino já no MetLife Stadium, entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, e domingo finalmente chega o dia da estreia do Verdão contra o Porto, às 7 horas da noite. Massá. Bom, se você quer informação, aqui nesse canal tem. Se você quer uma radiografia, um retrato do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, esse canal mostra para você, certo? Gente, tem muita informação aí, a perspectiva do dia, né? O provável time. Eu tenho dito para as pessoas que a gente conversa aqui sobre o time, eu acho que o Abel está armando alguma surpresa. Como foi quando a gente viu o Palmeiras e Chelsea, que ele fez uma linha de 12. Estava todo mundo lá atrás. Eu acho que vai ter algo nessa linha para o Palmeiras pegar o Porto. Eu não vejo o Palmeiras jogando de peito aberto, mesmo que o Porto seja o europeu mais fraco entre os possíveis adversários dos brasileiros, né? O Flamengo pega o Chelsea, Botafogo nem se fala, tem PSG e Atlético de Madrid, o Fluminense mesmo pega o Borussia. O Porto é o mais fraco deles, mas ainda assim eu acho que o Palmeiras vai jogar bem fechado, com uma linha bem fechadinha. Não me assustaria, por exemplo, 3 zagueiros e jogar com o Emiliano e com o Aníbal. Alguma coisa diferente eu acho que o Abel vai fazer, porque é o que ele tem feito em todos os jogos especiais, desde a final da Libertadores contra o Flamengo, quando ele já tinha lançado ali uma moda, né, digamos assim. Então eu acho que vai ter alguma coisa diferente, sim, para esse jogo contra o Porto, viu, Luísa? Mas difícil eu conseguir te falar aqui do 1 ao 11.
Eita, que eu já estava na dúvida, agora fiquei ainda mais, né? Eu estava ali entre Rios e Evangelista, vai Veiga ou vai Maurício, Facundo, será que vai ser titular? Tem Paulinho, tem Vitor Roque, eu já estava na dúvida agora, então não sei, tenho ideia do que pensar. Dá para imaginar algo, Hernando, o que o Abel pode aprontar para cima do Porto, pode ao menos planejar para essa estreia no Mundial? Esse jogo para o Abel vai ser um jogo importante, não só pela estreia, mas porque é um jogo que vai ter muita visibilidade no país dele. Então, assim, as pessoas conhecem o trabalho do Abel, sabem que o Abel Ferreira é um técnico português, jovem e que faz muito sucesso no Brasil. Mas o Abel Ferreira não teve a trajetória vitoriosa pela idade, não teve ainda a trajetória vitoriosa no país dele. Então, esse jogo, óbvio que ele não está pensando nisso só, né? Mas eu digo, ele está pensando nessa estreia do Palmeiras como uma estreia para tirar essa tensão da estreia do Mundial, para pontuar e sair na frente no grupo, porque sabe que o tropeço na primeira rodada é complicado. Então, assim, ele prepara um time, como disse o Danilo, ajustado defensivamente e que possa sair em contra-ataque. O famoso time reativo, pelo menos tem trabalhado ou pensado em algo nesse sentido. Se vai ser com 3 zagueiros, se vai ser mais reforçado na volância ali, o dia a dia é que vai dizer. A escalação que a gente vai ver no domingo é que vai responder. Mas, de fato, o Abel tem uma preparação especial para essa estreia e tem também aquele pontinho especial pelo fato de ser um jogo que vai ter muita repercussão no país dele. Como ele vai ser visto, né, dentro do país dele e que repercussão ele vai ter até dentro da competição, né? Ele, aqui no Brasil, ele nada de braçada, ele é um técnico histórico, mas ainda ele vai precisar se firmar no cenário europeu, claro, né? Não teve essa bagagem, esse tempo lá ainda, mas isso é interessante. Família, essas foram as notícias aí do Verdão. Palmeiras que teve um dia cheio ontem na quinta-feira, treinou pela manhã e pela tarde, e a gente observou aí o Gustavo Soler trazendo pra gente informações importantíssimas da provável escalação do Verdão, hein? Gustavo Soler que tá lá em loco, desde terça-feira ele acompanha todos os treinamentos do Palmeiras, né? Palmeiras ontem treinou pela manhã e pela tarde e o Abel Ferreira tem aberto aí pra gente assistir os treinamentos aí durante 15 minutos, às vezes até 30. Então tem bastante informação que o Gustavo Soler tá trazendo pra gente que ele está lá em loco, né? Tá lá em Greensboro, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, beleza? Então a gente viu que essa provável escalação aí, cara, acredito que aqui o palmeirense mais apoia, né? Eu particularmente gosto muito de jogar com 3-5-2 ou um 3-4-3, no caso com 3 zagueiros ali que nem o Gustavo trouxe pra gente, que seria o Everton, Giai, Gomes e Murilo, Felipe Anderson pela direita, que é onde ele desempenhou o melhor papel até hoje, principalmente na Lazio e no Palmeiras também, os jogos que ele jogou pela direita, inclusive contra o Corinthians. Ele jogou muito bem por ali, naquele 2-0 que o Palmeiras massacrou lá na Arena Barueri. Poderia ter sido mais, inclusive. Eu estava lá também assistindo na Arena Barueri. Enfim, ali pela ala direita, Felipe Anderson. Pela ala esquerda, Piquerez. No meio, com 2 volantes praticamente, para se fechar, porque o Porto é um time que não é bobo, é um time bom, marca em cima. Então, teria ali Richard Rios e Aníbal, ou M. Martínez e Aníbal, tendo em vista que o Rios está com um desgaste, né? Mas eu iria de Rios. E mais à frente, Estevão, Maurício e Vitor Roque. Eu, no lugar do Maurício, iria com Paulinho. Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Mas é muito difícil ele fazer isso, porque até hoje ele não fez isso, né? Mas seria o time ideal, cara. Entrar com Paulinho, Vitor Roque, Estevão e Felipe Anderson. São os jogadores mais técnicos que a gente tem, né, família? Pô, seria excepcional. Mas é isso. Fica aí já o esboço da escalação, a provável escalação do Verdão, beleza? Se ele entrar nessa pegada aí, acredito que o Palmeiras tem grandes chances de vencer esse primeiro jogo. O Palmeiras é um time bem equilibrado, um Palmeiras consistente. E se jogar ali no contra-ataque ali, na saída de bola, porque o Porto é um time que gosta de marcar pressão, certo? É um time que marca alto lá na linha defensiva do Palmeiras, na linha defensiva dos rivais, no caso, dos adversários. E se o Palmeiras conseguir sair dessa pressão, dessa primeira linha, e conseguir achar uma transição, vai sobrar espaço, porque o Porto ele tem uma deficiência defensiva. Por mais que o campo ofensivo do Porto funcione muito bem, eles têm uma deficiência defensiva e é onde a gente precisa de jogadores habilidosos lá na frente, que é o caso do Estevão, que é o caso do Paulinho. Paulinho jogando pela esquerda, como segundo atacante, ele desempenha muito bem, né?
esse recebe e corta para dentro. Ele sempre consegue, no 1 a 1 ali, ele consegue defender, ele consegue dominar e partir para dentro, ou já procurar um passe em diagonal. Pô, então a gente vai achar espaços, eu confio muito que o Palmeiras consegue uma vitória para começar com o pé direito nessa competição, beleza, família? E a gente viu aqui também o André Hernan e o Danilo Lavieri, que também está lá nos Estados Unidos, está em Nova York, né? Trouxeram informações aqui pra gente também do Verdão. O Danilo disse que o Palmeiras tem preparado aí, o Abel Ferreira tem preparado alguma surpresa, e o André Hernan falou que o Palmeiras preparou uma arapuca aí para pegar o Porto. Então é isso, cara, eu acho que é essa jogada, é a jogada de transição, a jogada rápida, como o Palmeiras fez também na final contra o Flamengo, né? Aquela bola do Gomes lá, pô, inesquecível, onde ele pega o Mike nas costas da zaga ali e acha o Rafael Veiga para meter o 1-0 ali. Então, cara, nessa transição rápida o Palmeiras tem velocidade, tem habilidade e dá pra gente achar esses espaços aí, hein, família? Deixa aqui a sua opinião, o que você acha dessa escalação? Você gosta do Palmeiras com um 3-5-2, um 3-4-3? Ou você prefere uma outra escalação? E também comenta aqui embaixo qual seria a sua escalação ideal, beleza? Quero saber a opinião de vocês. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, ativa os sininhos aí que a gente vai trazer todas as informações do Verdão. Além do Mundial, depois Libertadores, Copa do Brasil. Todos os dias tem informações do Palmeiras aqui, beleza, família? Então é isso. Até o próximo vídeo. Avante palestra, tá chegando. Ansiedade a 1000. Mas é isso. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra, se porque é louco, é nóis.